Pessoal, como vocês estão vendo aí na tela, hoje nós vamos falar de coleta. E assim, parece que a gente viu na última aula algumas técnicas de necrópsia, né? Então, continuando a questão da necrópsia ainda, a gente está vendo ela numa parte um pouco mais geral. A gente ainda vai ver como é que faz, por exemplo, uma necrópsia só do tórax, uma necrópsia só do abdômen, uma necrópsia só do cérebro, às vezes uma necrópsia de membro. Então, a gente vai colocando o geral, né, para a gente ir construindo sensibilizando vocês, né, do que é o serviço. E aqui a gente vai falar de coletas que são realizadas, né. Aqui a gente vai falar só sobre alguns exames, tá? Ainda não vamos falar sobre, por exemplo, SWAB. Ainda não vamos colocar o SWAB aqui. A gente vai colocar numa mais específica, tá? Então, vamos lá. O que vocês conhecem sobre tubos de exame e coleta de sangue? Vocês já tiveram que coletar algum exame? Se vocês já coletaram algum exame? Me contem. Coletei para fazer exame tipo check-up mesmo de sangue. Uhum. Então, no cadáver a gente não faz check-up, mas a gente precisa fazer alguns exames. Que tipo de exame vocês acham que a gente coletaria para fazer no cadáver? Toxicológico? Sim, com certeza. O que mais? Para ver se não tem algum coágulo específico. Não, isso não dá para ver muito. A gente até tentaria ver numa questão de coagulograma, mas se o cadáver morreu por causa de um coágulo, e isso é uma causa natural, a gente vai ver na hora da necrópsia. Sim. Mas Envenenamento, professor? Oi? Envenenamento? Envenenamento, que é o toxicológico, né? Eu posso ver um toxicológico, por exemplo, para álcool e drogas. Ou então posso verificar se ele foi envenenado, né? Se ele foi envenenado com o tempo ou se morreu intoxicado, a gente já viu a diferença, né? Então, existem muitos tubos, certo? E algumas técnicas de coleta. A gente vai falar hoje de técnica de coleta em cadáver, a gente não vai falar em vivo. Então, são coletas bastante diferentes. Bom, alguns exames, eles são meio padrão, certo? Então, será que eu posso pedir, por exemplo, uma hemocultura num cadáver? Eu posso pedir uma hemocultura no cadáver, né? Na verdade, quem pede é sempre o médico legista. Se ele quiser, ele vai pedir uma hemocultura para saber se essa pessoa, por exemplo, morreu de sepse, né? Que é aquela infecção generalizada. Quando é que ele vai desconfiar de infecção generalizada? Qual tipo de cadáver vocês acham? De um cadáver que veio de que lugar que a gente pode sempre desconfiar de infecção generalizada? Do hospital? Hospital, né? O hospital fornece para nós os cadáveres mais contaminados que tem. Eles são mais contaminados, inclusive, que os putrefeitos e as ossadas, né? Se você for tomar cuidado com algum cadáver, tome cuidado com os cadáveres que vêm dos hospitais, porque eles são muito contaminados. E aí, a gente tem alguns tubinhos de vidro e cada tubinho, ele faz um tipo de cultura de algum tipo de micro-organismo. Então, quando o médico pedir, né, é muito raro, né, pedir uma hemocultura, eles são esses frasquinhos de vidro, certo? Que tem um líquidozinho e no fundo eles têm uma certa cor. Se o teste der positivo, o fundo muda de cor. Se o teste der negativo, o fundo não muda de cor. Ou então ele vai apresentar uma cor diferenciada do positivo. Bom, a gente vai realizar a coleta, pegar a seringa com a agulha, né, e o sangue, e vai basicamente tirar essa tampinha e injetar o sangue aqui dentro. Isso é a hemocultura, né? Você vai colocar até mais ou menos a risquinha aqui de sangue e dando positivo e dando negativo, ele vai acusar no próprio tubo.
Então, se o médico, por exemplo, que quiser, né, testar se existem fungos nesse sangue, ele vai usar, olha só, esse tubinho roxo de vidro, sempre de vidro, tá? Se ele quiser algum alguma bactéria específica que ela é anaeróbica, por exemplo, tá? Então eu quero saber se existe alguma bactéria nesse cadáver que não precisava de oxigênio para respirar. Então elas são uma das piores bactérias que tem para infecção. Então ele pode usar, por exemplo, o vidrinho amarelo. Então, quando o auxiliar de necrópsia coletar, basicamente ele vai tirar a tampinha e injetar o sangue aqui e devolver para o médico, que aí ele coloca, né? Ele vai fazer a cadeia de custódia, né? Vai lacrar e vai enviar para o laboratório correto. E desconfigurou. Pera aí, gente. Deixa eu colocar aqui a... Deixa eu ver o que desconfigurou. Agora, para coleta de outros exames que não são culturas, nós temos esses tubos padrão aqui. Oi, Então, não sei se vocês já... como tá Tudo bem? aí? Se vocês já tiveram que fazer os exames, né, de rotina, por exemplo, ou precisaram fazer tipagem, são esses tubinhos aqui. Então, nós temos os vermelhos, amarelos, azuis, roxos, cinza, o preto e o verde, né? Como é que a gente usa esses tubos? Esse tubo vermelhinho aqui, ele não tem nada. Então, ele não tem nenhum ativador de coágulo, nenhum gel, ele não tem nenhum conservante, certo? Quando está assim, com esse tipo de tubo, ele é bom para fazer, por exemplo, um exame sorológico, ou seja, se você quer saber se tem algum vírus, né, a gente coloca nesse tubo aqui. A gente pode também fazer exame bioquímico, como por exemplo, tipagem de sangue, DNA. Posso usar esse tubo vermelho. Então, esse tubo aqui, ele tem em alguns ml, né? A gente está substituindo ele, né, pela fita DNA, mas ele também pode ser utilizado como para DNA. E aí, imagina a seguinte situação: você está trabalhando e você sofre um acidente de trabalho. Ou seja, o seu acidente de trabalho provavelmente vai ser um corte na mão, né? Seja por uma costela, seja pelo bisturi, seja pela ponta da agulha. Nada disso vai acontecer, com certeza, mas se acontecer, o que vocês têm que fazer é coletar 2 tubos amarelos do cadáver, não de vocês, tá? Do cadáver. Por quê? Esse tubo aqui, ele tem um gelzinho, tá? No fundo, e tem um ativador de coágulo. Esse tubo, depois de centrifugado, ele é enviado para o laboratório e aí eles fazem a pesquisa para os vírus mais comuns que dão as doenças perigosas, né? Que podem vir do cadáver. Quais são? Hepatite. Hepatite, o que mais? HIV. HIV. Então a gente pede essa triagem, né? Hepatite B e C e HIV. Coleta o sangue do cadáver e manda para o laboratório para saber se tem alguma coisa assim. Aí o Matheus falou, por exemplo, foi o Matheus que falou da coagulação? Isso. Então aí, se eu precisar saber se encontrei um coágulo lá no cadáver que eu acho que causou a morte. Então, será que se eu colher um coagulograma, né, com tubinho azul, eu consigo verificar se essa provavelmente foi a causa da morte? É possível. Não é uma coisa que a gente faz no IML de forma geral, mas é possível, tá? Posso usar o tubinho azul. Quando eu for conservar DNA, pessoal, eu tenho esse tubinho roxo, né? Ele é bem interessante porque
Além de você conseguir fazer um hemograma e também fazer contagem de plaquetas, esse EDTA ele é um conservante, tá? Que vai deixar o sangue não coagular. Tá? Ele é um anticoagulante bem legal, que não deixa coagular, então o meu sangue está ali sempre líquido, disponível para análise. Então, desde que eu conserve ele, né, na temperatura correta, ele não vai estragar e eu vou poder fazer o exame, né, quantas vezes forem necessárias. Geralmente, quando a gente vai fazer o DNA, também a gente, se for no tubinho, né, coleta 2 tubos de EDTA. O que é que a gente faz hoje, né, que é bem mais econômico, que também economiza espaço? A gente coleta numa fita de DNA, né, um papelzinho, cartão, que é um filtrinho. Então, nesse filtrinho, a gente pinga 2 gotas de sangue e em cima dele tem os locais para preencher o número, né, que vem esse cadáver, a data da coleta, quem é o médico solicitante do exame, e outra. Para guardar, isso é infinitamente menor, né? Enquanto você ocupa um espaço muito grande com os tubos, você ocupa um espaço muito pequeno ali com o papel filtro, fora que você não precisa guardar na geladeira, você pode guardar ele seco, né? Dobradinho ali naquele papel, fita, e você guarda ele seco. Então é bem mais interessante. Para os Professor, toxicológicos que nós temos que colher, né? Que às vezes... Oi? o DTA lá é o conservante, como que é o nome? DTA. EDTA, eu sempre esqueço o nome. EDTA. Isso. Eu não lembro o nome. Eu vou pesquisar e já te falo o que é EDTA. Eu sempre esqueço o nome. O tubo cinza, ele serve para colher o toxicológico, né? De forma geral, para as pessoas, né, para as pessoas vivas, além de toxicológico, ele pode ser utilizado para coletar o exame de glicose, né, que é para você saber se está com diabetes alto, etc. Então, por que ele é interessante? Porque ele guarda essa questão do lactato, que é um produto, né, do nosso sangue, e também ele vai conservar, como ele conserva o lactato, ele vai conservar substâncias tóxicas, como, por exemplo, álcool e outras drogas, vai conservar por causa do fluoreto, tá? O fluoreto de potássio, ele conserva muito bem essas drogas. Se eu quiser fazer, né, qualquer outro bioquímico, quero fazer uma gasometria, quero fazer glicose, para exames de emergência, o que não existe, né, na necrópsia, usa-se o tubo verde. O tubo verde, então, não existe na necrópsia. E o tubo preto também não. Por quê? A gente não usa nenhum desses 2 tubos. Usa mais esses 4 aqui, ó. O azul menos, tá? Então, pode separar aqui no meio, ó. Dessa forma aqui. Utilizados, tá? Esses são esses 4, mais esses 4 aqui. E esses 3 aqui são menos utilizados ou quase não utilizados. Então, para DNA, para sorologia, também para DNA e para toxicologia. Beleza? Tudo bem, gente? Tudo bem. Ok. Não, só que a gente tem uma ordem para coletar esse sangue. Então, se você tiver isso, independente se a pessoa está viva ou morta, tá? O problema não é a vida ou a morte da pessoa em si, e sim você contaminar os tubos, né? Um com a propriedade do outro. Então, sempre que for coletar o sangue e for pedido, por exemplo, uma hemocultura, que é feita no tubo de vidro, você vai coletar sempre o tubo de vidro primeiro. Aí não importa qual que ele é, tá? Você vai coletar sempre o tubo de vidro primeiro. Bom, aí você coletou o tubo de vidro, o médico pediu também um tubo vermelho. Aí você vai, tá? Passa o citrato, VHS que a gente não coleta, né? Então esses 2 aqui, certo? Do tubo de vidro, você vai passar pro tubo vermelho, certo?
E aí, digamos que houve também um acidente e você vai precisar coletar o sorológico. Então, aí você parte para o amarelo. Então, aí sim você vai coletar o DNA, se for em tubo, né? Se não, da mesma forma, você vai coletar na fitinha, né? Tem a fitinha cartão lá. Então, você vai pingar 2 gotinhas de sangue na fita cartão, certo? E, por fim, você vai coletar o toxicológico por cima. Então, não se esqueçam. Se onde vocês estiverem trabalhando existir o tubo roxo e o tubo cinza para fazer a coleta, sempre inicia com o tubo roxo, tá? Porque senão o tubo cinza vai contaminar o tubo roxo. Então, o roxo, olha só. Eu uso para hemograma, plaquetas, hematócrito, hemoglobina glicada e para... Acabei de falar. DNA. O amarelo ou vermelho. Tudo que for de exame bioquímico, certo? E também, né, se ele tiver o ativador de coágulo para sorológico, certo? O verde eu posso usar para tipagem sanguínea, mas eu também posso utilizar, ó, o roxo. De preferência, no IML que vai ter menos, né, vai ter menos cores de tubo, a gente vai usar o roxo. O azul a gente pouco usa e o cinza, glicose ou glicemia, lactato ou ácido lático e Minha. e tóxico. E toxicológico. Não se esqueça que o tubo cinza é o do toxicológico. Viu, Tá bom? professor? Oi. Quer dizer que mesmo pós-morte tem alguma substância que mantém-se no sangue? Glicose, glicemia, por exemplo? Sim. Nossa. Porque como a morte para o metabolismo, essa substância ela fica livre ainda no sangue. Ela não é metabolizada. E aí você pode encontrar traços, inclusive na urina, né, que eu vou falar mais para frente, a gente pode, onde você faz a contagem de cocaína e maconha, né, mais interessante fazer a contagem de cocaína e maconha na urina do que no sangue, porque é um produto que ele é excretado, né, e ele não fica muito tempo na corrente sanguínea. Então, quando ele é excretado, aí você consegue coletar ele e fazer o tempo que a pessoa, inclusive, estava usando. Outras coisas podem ser utilizadas também como cabelo. No Paraná, a gente não faz, né, a utilização do cabelo para medir quanto tempo a pessoa estava usando droga. Isso não faz muita diferença. Mas onde isso existe, tira o cabelo, né? E aí o comprimento dele, você faz mais ou menos o tempo que ele cresce. Então, digamos que um cabelo demora 3 meses para crescer 1 centímetro. Então, se nesse centímetro aí tiver traço de droga, você vai conseguir saber que a pessoa está usando há mais ou menos 3 meses a droga. Isso pelo cabelo. Ou pelo também, né? Pode ser pelo do braço, pelo das costas. Beleza? Beleza, obrigada. Então, o que a gente pode coletar? A gente pode coletar o sangue arterial e o sangue venoso. Então, para sangue arterial, gente, se eu fosse coletar sangue arterial, eu tenho problema coletar sangue arterial do cadáver? O que é o sangue arterial? E que o oxigênio bem vermelho. Exatamente, ele é rico em oxigênio e bem vermelho. Então, quanto tempo mais ou menos o cadáver demora para chegar lá no IML? Se ele vier da cena de crime, por exemplo. Depende muito da distância, né? Quanto tempo vocês acham que demora? Há uns 12 horas. 4 horas na cidade.
Gira em torno de 12 horas, a depender do IML, a depender do local de morte. Em Curitiba é um pouco mais rápido, porque a gente só tem a região metropolitana, mas mesmo assim a gente atende Rio Negro, a gente atende Adrianópolis, né? Então você imagina que aconteceu a coisa, né? O fato. Aí o fato foi noticiado. O fato é noticiado e aí a polícia militar chega ao local. Quanto tempo mais ou menos? A gente acha que gira em torno de 40 minutos a 1 hora. Aí a polícia civil tem que ir até o local, mas quem chama a polícia civil é a polícia militar. Então a polícia militar aciona a civil depois que chegou no local. A polícia civil também vai demorar em torno de 1 hora e meia para chegar ao local. Já são 2 horas e meia. Bom, só nessas 2 horas e meia, vocês acham que ainda tem sangue rico em oxigênio no cadáver? Tem, Não. ainda tem. Não, não tem. Tem? Não. Não, Porque ele parou de daí respirar, oxigênio não respira. né? Se ele está morto é porque ele parou de respirar, então não vai ter sangue arterial. A gente só vai ter sangue venoso. Na verdade, mesmo as artérias e veias vão ter sangue venoso, porque afinal de contas, né, ele já entrou em estado de decomposição. Então, o sangue, né, ele pode ser dividido. Por isso que a gente consegue coletar no tubinho amarelo, por exemplo, só o soro. Por quê? O meu sangue ele tem duas partes: o plasma e as células. Ou seja, a parte figurada, né, e o soro. Os vírus vivem no soro. Então, tudo que eu quiser de vírus, eu vou precisar de um tipo de tubo que separe a minha parte figurada desse soro. Esse tubo aqui é o tubo amarelo com gel, certo? Ele tem o ativador de coágulo, ou seja, ele faz um coágulo aqui na parte inferior e o gel separa o soro desse coágulo porque a parte figurada ela é pesada. Então, mas isso não acontece assim, magicamente, gente. Você tem que pegar esse tubo e centrifugar, né? Colocar numa centrífuga gelada que vai girar a 10.000, 5.000, né, rotações por minuto. RPM, quem gosta do RPM vai gostar. Então, 5.000 RPM. E aí o gel separa, né, o soro do coágulo, porque o coágulo é mais pesado, ele desce para baixo do gel, na verdade, tá? Então, quando vocês coletarem esse tipo de exame e for precisar do tubo amarelo, não se esquece, ele tem que ser centrifugado a 5.000 RPM, tá? Eu acho que são 5 ou 3 minutos, não lembro. 5 ou 3 minutos. Porque senão a amostra estraga. E aí você perde, você nunca vai saber se aquele cadáver tinha alguma doença ou não. Então, de tampa roxa, EDTA, hematologia, o material, todos os tubos, né, que a gente usa no IML, o roxo, o amarelo, o vermelho e o cinza, todos eles podem ser de vidro ou de plástico, isso não importa. A gente usa bastante o de plástico por um motivo até que simples. Qual que vocês acham que é o motivo? Custo. Custo, o que mais? Risco de quebrar e se Risco infectar. de quebrar. Exatamente. Então, risco de quebrar. Então, só um minutinho. Então, esse risco de quebra, ele é inerente, né, ao tubo de vidro. Não tem jeito. Se a gente ficar quebrando a amostra toda hora, a gente não perde só o vidro em si, mas a gente compromete muito a cadeia de custódia. Então, por isso que é preferível, né? A gente prefere utilizar o tubo
plástico, tá? Ó, EDTA é o ácido etileno-diamino tetracético, tá? Esse é o nome aí, Edson. Ácido etileno tetraacético, etileno-diamino tetracético. Nossa, É o EDTA. Professor, uma dúvida. Oi. Com o que se trabalha mais fácil no cadáver, no caso da coleta? É agulha e seringa ou é agulha a vácuo e o tubo? Agulha e seringa. Obrigada. Nossa, eu mudei o layout desse negócio, eu não consigo voltar agora. Como faz? Ah, consegui. Por quê? Por um simples motivo que... Tá, por que você acha que é melhor a agulha e seringa? Não, é porque eu já trabalhei em laboratório como recepcionista, mas às vezes a gente dava um apoio na coleta, né? Uhum. Em vivos a gente sabe que é totalmente diferente, o sangue está correndo e tal. E no cadáver ele está parado, então eu acredito que não tem aquela pulsação para jogar mesmo a vácuo, né? Uhum. Uma outra questão também, Manu, é a seguinte. As veias, de forma geral, mesmo no vivo, elas não têm muita pressão, mas elas ainda têm pressão, né? Uma mínima pressão. Quando a pessoa morre, essa pressão acaba. Então, é por isso que a gente usa a agulha e seringa e eu vou mostrar onde é que a gente coleta, já já. Então, a gente pode usar muitas agulhas, certo? Vocês estão vendo aqui que elas só estão separadas por cor, né? Não está diferente o tamanho. Mas... no IML, a gente só usa, né, de preferência, essas duas aqui de cima. Ó. 40 por 1,60 e 40 por 1,20. Vai doer no cadáver? Não vai. Então, a gente usa as maiores para facilitar o nosso trabalho e a gente coletar a maior quantidade de sangue possível, o mais rápido possível, tá? Então, a gente tem técnicas, né, de fazer coleta e de fazer injeção. A gente não faz injeção nos cadáveres, nós fazemos a coleta. Então, se a gente faz coleta, qual dessas angulações vocês acham que é necessário utilizar no cadáver? A gente pode usar até duas ou três para fazer no cadáver. A segunda e a terceira? A segunda e a terceira, então, a subcutânea e a intravenosa, é isso? Eu acho que sim. Tá. Alguém mais? Palpites? Não depende do que vai fazer, Pro? A gente vai fazer, a gente quer coletar sangue. Fico com a colega também, mesma opinião. Uhum. Tá bom. Também? Então, a gente pode utilizar essas três aqui, ó. Realmente, a gente pode usar as duas primeiras, essas duas aqui, ó. Intravenosa 25, a 45, mas a gente também pode utilizar a 90, porque nós temos mais locais de opção no cadáver, tá? A gente vai ver isso já já. Quando a gente vai fazer coleta no vivo, nós temos opções de aparelho. No morto, isso aqui também funciona, por mais incrível que pareça. Tá? A gente tem aparelhos que fazem um contraste, né, das veias, e aí você pode verificar se você está funcionando no lugar certo. Então, é aquele de mão, tem um de bancada, e tem um onde a pessoa, né, coloca a mão, você coloca a mão da pessoa aqui, e você consegue enxergar a rede venosa. Isso aqui é quase um mini raio-x. Não tem nos IMLs, tá? É um sonho distante. Para a gente fazer as coletas, veja só, nós temos um certo material, certo? Que nós precisamos separar. De forma geral, isso aqui é para um vivo, né? Mas tem muita coisa aqui que a gente vai utilizar para o morto. Por exemplo, nós vamos utilizar com certeza o descarpaque, certo? Para quê? Vai descartar o que aqui? Pérfuro cortante. Agulhas. Agulha com a seringa. Isso, pérfuro cortante
Por quê? Você vai tirar a agulha da seringa? Não. Não vai. Você não vai. Se você, depois que você tirou a tampa da agulha, você, pelo amor de Deus, joga essa tampa fora para você não reencapar. Porque é muito perigoso, você pode se machucar. Eu vivo repetindo isso no IML e tipo, as pessoas não me ouvem. Então, o Descarpac, o que mais? Luva, os tubos, certo? E o dispositivo, que aqui está com o vácuo tiner, mas no nosso caso é a agulha com a seringa. O álcool não vai utilizar para fazer a limpeza do lugar? Não é necessário? Por que seria? Não sei, só a dúvida. Então, Pega pense um na sua cadáver dúvida. sujo. Pega um cadáver, né, que achou, professor. Sujo. Isso. Faz diferença para o cadáver se a gente contaminar o local ou não? É o material coletado. Não faz. A nossa amostra não vai ser contaminada também, né, se o cadáver estiver sujo. Claro, sempre a gente, quando o cadáver chega e faz os primeiros procedimentos, como foto, essas coisas assim, a gente lava o cadáver, né, para ter uma primeira impressão de como é que esse cadáver está. E aí sim a gente coleta. Então a sujidade maior a gente retira. Então não precisa fazer, né, a antisepsia com álcool, porque a gente não tem porquê, né, gastar álcool com uma pessoa morta. Assim como eu sempre digo que não tem porquê utilizar faixas e faixas, né, para você envolver o rosto, envolver as mãos, envolver os pés no cadáver nos hospitais, né? O pessoal gasta muito material para uma coisa desnecessária, onde você inclusive atrapalha, né, a perícia durante a necrópsia. Bom, como uma referência normativa, né, nós temos a Resolução 302 de 2005. Ela tem um regulamento para, né, orientar como é que é o funcionamento de laboratórios clínicos. E esses profissionais aqui estão envolvidos, né, para fazer a coleta de sangue venoso. E aí, na falta de legislação melhor, o IML utiliza para vivos essas pessoas aqui. Então, um técnico de enfermagem, um técnico de patologia, um enfermeiro biomédico ou um médico para fazer coleta. Dentro do necrotério, não existe, né, assim, a figura dessa pessoa com a formação de saúde na teoria. Ou seja, você está contratando, quando o auxiliar de perícia, né, o auxiliar de necrópsia, ele está no local, ele não está como enfermeiro, ele não está como técnico de enfermagem, não está como esse profissional da saúde, mas ele está como um policial, no nosso caso, né? Então, a questão de fazer a coleta é mero treinamento, tá? Por isso que é essa diferença entre vivos e mortos, tá? Então, onde é que eu faço a coleta de sangue? O local preferido da galera são esses dois aqui, ó. Então, eu posso fazer na subclávia, né? O que é a subclávia? É a artéria subclávia, tá? Ela irriga os braços e também tem um ramo, que é a da jugular, para a cabeça. Então, como é que a gente atinge esse local? Você põe o seu dedinho em V, né? E você vai colocar a ponta na fúrcula external, né? E o dedão no meio da clavícula. Quando você fizer isso, você vai puncionar bem abaixo da clavícula, onde está o seu dedão. Você vai acertar a artéria subclávia, certo? E aí fica muito fácil puncionar. Uma outra técnica também é o pescoço, né? O pessoal usa bastante também. Você basicamente tem que direcionar a agulha para o mamilo, certo? Oposto ao lado que você está. Então, essa pessoa aqui está do lado de lá, funcionando, né? Então, ela veio com a agulha voltada para o mamilo direito.
E afasta o esternocleidomastoide, que é esse músculo aqui, ó. Então puxa para o lado, tá vendo? Na verdade puxa para cima, né? Puxa para cima e embaixo dele a gente vai encontrar a artéria e veia praticamente juntas, né? A jugular e a carótida, elas estão bem juntinhas aqui. A hora que você fizer essa punção, você vai acertar e também vai conseguir coletar com facilidade. Quando é que eu não vou fazer essas coletas aqui, pessoal, nesse local? Eu sou proibido de fazer. A água chegou aqui na cabeça? Existe um certo tipo de morte onde, se eu fizer essa punção, eu vou acabar com a perícia. No caso assim, de enforcamento, Enforcamento. Pela virilha também? Vou mostrar já. Então, a gente não pode fazer essa coleta em caso de enforcamento. Por quê? Quando a gente coleta, lembra que você furou a veia, ou furou a artéria. E por mais que não exista pulsação, esse sangue vai começar a escorrer, né? Vai começar a sair pelos tecidos. E aí ele vai fazer um hematoma debaixo, né? Se você utilizar, por exemplo, aqui, você pode causar uma hemorragia tanto para o tórax quanto para o pescoço. E aqui para o pescoço mais ainda, né? Muito mais perigoso. Então a gente não faz essas punções aqui em caso de suicídio ou então em caso de morte, né? Por enforcamento. E também quando há morte suspeita, por exemplo, de a pessoa ter engasgado com alguma coisa. Então evita, porque na hora da necrópsia você vai conseguir fazer uma necrópsia muito mais limpa, tá? E olha aqui, ó, uma questão. As duas utilizam 30 graus, né, de angulação com a pele. Então tá entre o intravenoso e o subcutâneo, tá? Vai usar os 30 graus ali para fazer a punção. Qual outro lugar que a gente pode fazer a punção? Ali na virilha, como o Edson já tinha se adiantado. É um local bem interessante também de fazer, né? Porque tem vasos bem calibrosos. Você não tem problema de acertar, de vazar o sangue, porque raramente existe alguma coisa de interesse médico legal nessa área, né, que o médico vai querer ver. Então, o que é que eu preciso saber nesse caso aqui? Eu preciso saber onde é que está a crista ilíaca e onde é que está a sínfise púbica. Então, se eu souber que a crista ilíaca está mais ou menos aqui, ó, a crista ilíaca antero-superior, certo? E a sínfise púbica está mais ou menos aqui, ó. Eu vou pôr o meu dedão aqui e a ponta do meu dedo médio aqui. E aí eu faço esse triângulo, certo? E nessa região aqui, ó, a contar da esquerda para a direita, né? Ou seja, de fora para dentro do corpo, eu vou ter o nervo, a artéria e a veia. Para nós, fazendo coleta no cadáver, tanto faz qual a gente acerte a artéria ou veia, desde que a gente não acerte o nervo, que não é interessante para a gente, né? Mas acertou artéria ou veia, é lucro, você vai conseguir coletar também. Uma outra técnica é você ver a distância entre a crista ilíaca e o pubis, certo? E fazer a punção no meio, olha só, né? No meio do caminho entre os dois, também dá para acertar a veia e a artéria, certo? E ainda, olha só que incrível, você pode pegar uma parte do quadríceps, certo? E separar ele do 7, que é o sartório. Então, se você conseguir pegar aí na sua coxa nesse momento,
você vai afundar a mão e vai ver que tem uma separação entre os músculos, certo? Se você conseguir palpar, esse é o local onde passam as artérias, as veias e as artérias, tá? E aí é o local de punção. Bem interessante para fazer coleta. Então aqui não tem contraindicação para fazer a coleta de sangue. Eu posso fazer à vontade. Tudo bem? Doutor, Oi. se for assim, um cadáver assim, bem obeso, tem que fazer um procedimento para ajudar? Cadáver o quê? Um cadáver, uma pessoa muito obesa, ou com obesidade mórbida. Isso, boa, boa. Então, cadáver obeso para esse tipo de punção, né? Ou então cadáver com muito edema. Eu não vou conseguir. Eu posso utilizar aquelas agulhas que a gente tem disponível, mas vai ser muito difícil acertar, né? Tipo, tem que estar no dia de sorte. Mesmo porque vai ter barriga em cima, pode ter pele por cima, né? A própria camada de gordura, ela atrapalha eu atingir essa região. E aí eu posso, se eu for abrir o cadáver, eu vou coletar de onde? Se eu vou abrir o cadáver, eu aproveito e já? Não, Funciona o quê? direto já? Você vai funcionar o coração direto, não tem erro. Então, Tá? Aí não tem erro, você funciona direto o coração. Os gordinhos também pode, né, preferir, às vezes você pode preferir para os obesos, você pode preferir essa região. Mas dependendo do tipo de obesidade, ele também vai ter bastante gordura aqui, tá? Então, às vezes, no obeso fica mais fácil de abrir e depois coletar. Tudo bem? tudo. E agora? Eu, Olha o desafio aí de coleta. nossa senhora. Não tem perna. Carbonizado. Não tem perna. O pescoço tá duro, ó. Tá carbonizado. E agora? Dá para coletar sangue? Do coração? Ah, eu tô Coração- vendo o vermelhinho. Oi? Eu tô vendo o vermelhinho ali dos órgãos, pô. Sobrou alguma coisa dos órgãos? Isso. Aqui dentro está relativamente conservado. O coração, ele fica relativamente próximo à superfície. Então, por causa dessa proximidade com a superfície, às vezes... que é mais macia. Então, quando cozinha, né, esse sangue, ele meio que some dali. Você não consegue funcionar. Então, também é um desafio funcionar nesse coração. Mas tem um local que no carbonizado geralmente fica um pouco mais conservado. É atrás do coração, tá? A gente sobe aqui o pulmão, tá? E tá vendo bem aqui, ó? Ó, tá vendo aqui? Aqui é a aorta que tá passando atrás do coração. Ali tem a aorta e vem a cava junto, olha só. Então a gente pode funcionar aqui. Não deu aqui, cara, essa aorta, ela e a veia cava, ela passa até o abdômen. Então você pode dar uma remexida lá e funcionar na parte de trás, que geralmente vai ter um sangue um pouco mais conservado. Isso facilita muito. Eu demorei para descobrir isso aqui, descobri sozinho. Ninguém me ensinou, não. Sacanagem. Tudo bem? Está carbonizado, então você levanta o coração, levanta o pulmão, né? Dá uma olhada ali na parte de trás, você vai ver que vai estar um pouquinho mais conservado. Mas parabéns, professor. Parece um enigma, hein? Pois é. Aí o pessoal fica me copiando. Então, quando a gente vai coletar no vácuo, até a gente pode utilizar, né, essas coisas aqui. Mas, para seringa, né, a gente vai utilizar sempre a ordem correta, de qualquer maneira, e fazer o EDTA e o fluoreto, né, por último. Bom, a gente precisa coletar geralmente também urina. Então, a gente consegue sondar o cadáver? Dá para passar uma sonda lá no cadáver? Não. Ó, dá até dá. Até dá.
Mas vocês sabem passar sonda? Vocês são da área da saúde? Eu sou. Você é, mas você não conta, então. Ah, Eu já vi passando uma sonda em um senhor de idade. É horrível. É horrível. Então, não vai. E o material é caro. O material é caro. Então, não é uma coisa que vale a pena, né, a gente sondar o cadáver. Por isso que a gente usa a mesma, não a mesma, mas o mesmo tipo, né? Porque a gente vai usar uma seringa e agulha para o sangue e outra seringa e agulha para a urina. A gente vai fazer uma punção suprapúbica, ou seja, sabe o ossinho aqui da frente, né? Bem em cima, onde a gente bate às vezes na esquina. Esse ossinho, né? Você puncionando ele na parte de cima, você aperta a seringa e agulha para baixo e você consegue atingir a bexiga. Quando você atingir a bexiga, ó, esse aqui é o... Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o pubis, ó. Tá? Então ele está mostrando mais ou menos a região, né? Então ele funcionou por cima do pubis. Aqui estão as pernas. Aqui está a barriga, né? Essa aqui é uma mulher, tá? Tem um útero aqui. Então ele veio por cima do osso do pubis e funcionou aqui, ó. E aí consegue fazer a coleta da urina. Então, tem duas vantagens. Uma que você não gasta tanto material, certo? Um material caro, né? Você usa o que você já tem. E outra que você ainda consegue fazer uma coleta de urina sem contaminação. Você não contamina essa urina. Você passa para o potinho. O potinho tem que ser de qualidade, né? Porque essa urina pode vazar no saco de amostra, né? Que ele vai ficar dentro. E se nos gordinhos, né, nos obesos principalmente, a gente às vezes tem uma camada de gordura que vem até aqui, ó. Imagina. Então vai dar para funcionar? Não dá para funcionar. O que eu tenho que fazer? Cortado. Tem que cortar. Aí a gente faz o corte, né? Corta ali a pele em cima da bexiga e acessa, né? Quanto mais fundo você cortar, mais próximo ali do osso, melhor, né? Para você conseguir atingir essa bexiga. Não deu, abre o cadáver todo, ou pelo menos até o abdômen, e tenta acessar por aqui, ó. Ou então tem pouquíssima urina e você vai ter que abrir a bexiga e coletar de lá de dentro. Tá bom? Então, para as coletas, né, básicas de sangue e urina, é isso aqui. Agora vamos ver uma coisa meio pesada, gente. Eu sempre vivo falando isso e eu acho que é muito interessante que todo mundo saiba o que é um material biológico e como é que você faz o transporte desse material biológico, porque você pode acabar errando muito e acabar tendo que descartar essa amostra. Por isso que eu preparei uma aula para vocês sobre o material biológico, tá? Então, o material biológico. O que é um material biológico, né? E como é que você transporta esse material? Gente, por favor, o que é um material biológico? o sangue, os fluidos corporais, isso? Isso, muito bom. Mas só fluidos? Pele, Pele, o que mais? cabelo, Cabelo, o que mais? tudo que dá vida, né? Órgão. Tá, então tudo que vem, né, de um ser vivo pode ser considerado como material biológico. Então vamos lá. Então, por que eu preciso saber
como transportar um material biológico. Qual que é a questão? Perco a qualidade, né, pô, do que eu vou estudar. Perco a qualidade, né? Tem que saber transportar. Eu tenho que manter a qualidade dessa amostra, né? E outra, manter a qualidade da amostra também é manter a qualidade da cadeia de custódia. Então, se eu fizer certinho o transporte e a conservação dessa amostra, lá na frente essa amostra vai poder ser aproveitada na sua totalidade. E isso vai fazer com que, por exemplo, um crime seja solucionado, um criminoso seja preso, ou um inocente seja solto. Concordo? Sim. Professor, o transporte também tem que ser refrigerado, né? Isso, tem que ser refrigerado a depender do tipo de amostra que a gente vai utilizar, vai coletar, né? Então, olha só. Vocês precisam também aprender a transportar por causa disso aqui. Então, tá correto isso aqui? Azul? Parece correto? Não. Olha só. É um Não. saco de tubo, certo? Cheio de tubo, vai saber se é vidro, se é plástico. Tudo misturado. Uma caixa térmica que de térmica já não tem mais nada, né? Ela é só um container de papelão. Todas as amostras juntas. Olha só a bagunça de amostra, ó, sem organização nenhuma. Embalado no papel filme. Então, esse é o tipo de coisa, né? E olha só, não dá pra gente errar. Não dá pra... Embalado na fita adesiva. Embalado no plástico filme e fita adesiva. Aqui é saquinho de algodão, ó. Tá vendo? Bola de algodão. É um negócio meio louco, né? Então, vamos parar por aqui que tá ficando assustador já, né? Não, vamos enfrentar esse monstro aqui. Então, vamos a algumas definições. A gente já conversou o que é material biológico. Então, se aquilo lá é material biológico, e a gente falou que vem da vida, né? O que é o material biológico humano? Todo material que faz parte da vida humana, né? Isso. Então, o que a gente pode incluir aqui? Né? Já repetindo, sangue, Sangue, o que mais? Urina, fezes, urinas, todos os fluidos corporais, né? Vamos Fluidos incluir. corporais, órgãos. E aí eu posso incluir o que em relação aos órgãos? Coração? Coração, Rim? rim, Olhos, olhos, córneas. córneas. Fala o órgão mais legal do corpo, gente, pelo amor de Deus. ai, amo o fígado, Pele. Hã? pulmão, Não, pulmão é de novo. Pulmão é fígado, massa de ar. Pele. rim. Não, os ossos, gente. Os ossos são os mais legais. Nossa, Os ossos são os mais incríveis. O fígado é muito incrível, mas os ossos são bem legais. amo o fígado. Ele se regenera, ele perdoa a gente. Então essas são, né? Esses são alguns exemplos de material biológico humano. Mas eu poderia, por exemplo, tirar uma amostra desse tecido dessa pessoa, né, desse órgão, e aí ele ainda é um material biológico, mas ele passa a ser apenas uma amostra, né? Então, essa amostra, ela vai ser o quê? Como é que a gente define uma amostra? É uma parte pequena, né, daquilo que é um todo. Então, eu posso pegar a amostra exatamente daquilo que a gente já falou. Osso, rim, pele, olhos, a própria córnea, né? E eu tenho que fazer com que essa amostra esteja bem
acondicionada. Então, a amostra biológica, ela é perecível? Sim. Sim. Além de perecível, ela pode ser o quê para as pessoas e para o meio ambiente? Contaminante. Contaminante. Ela pode ser contaminante e perigosa, né? Então, eu tenho graus de risco, né, para esse material biológico, o que vai influenciar no meu acondicionamento. E aí eu tenho também algumas definições em relação ao como eu estou mandando esta amostra. Porque se, por exemplo, qualquer um de vocês tiver que transportar uma amostra, isso vai ser o que de vocês em relação ao transporte? Vai ser uma bagagem, certo? Então, eu posso utilizar uma bagagem. O que é uma bagagem? São as malas, são aquilo que acompanha um ser humano, né, um usuário, no tipo de transporte que ele for utilizar. E o que é bagagem despachada? Enviada para algum lugar, Bruno? Enviada, né? Então, ela pode ser enviada ou então ela pode ir separada do usuário. Por exemplo, tem uma bagagem de mão e tem uma bagagem, né, que vai lá no compartimento de carga, que é a bagagem despachada. Tá? Material refrigerante. E usa refrigeração, né? E é o material que eu utilizo para refrigerar. Me fala aí um material refrigerante. Sangue. Órgãos em geral, órgãos. Não, o material refrigerante. É o que eu uso para refrigerar. Ah, tá. Outros de Deixa eu gelo. pôr. Gelo. O que mais? Geladeira. Oi? Geladeira, aquelas... É porque tem carro que transporta que ele já tem, tipo, como se fosse um frigobar, mas é um específico para transporte. Isso, aí é o equipamento. Usam aqueles gelox, Bruno? Isso, Gelox, né, que é o gelo reciclável. Gelo, Gelox, gelo seco, água gelada. Tudo isso, as placas, né, de espuma, que podem ser geladas. Então, tudo isso é material refrigerante. Aí, bagagem de mão, já falamos. Destinatário. Quem vai fazer o que com a encomenda? Receber. Receber. Quem recebe a encomenda é o destinatário. Espécimes ou amostras para diagnóstico. O que eu estou querendo fazer com esse espécime ou amostra? Analisar? Oi? Analisar. Isso, eu vou dar um diagnóstico, né? Eu vou fazer algum tipo de exame nessa amostra. É um exame, tá? Tem alguma doença, não tem nenhuma doença, é um ser vivo, um vírus, é uma bactéria. Etiqueta. Identificação do paciente e tipos de exames a serem realizados? Por exemplo, né? Então, a etiqueta vai nos trazer informações, inclusive sobre a própria amostra. Material absorvente. Material absorvente, ele faz o quê? Qual a função dele? Absorver. Absorver. Absorver o quê? Absorver por... Oi? De repente, líquido, né? Que vem a vazar, às vezes de um órgão, né? Isso, líquido que vem a vazar da minha amostra. A minha amostra é sangue líquido. Uhum. E aí né, acontece aquela coisa ali que vocês viram, aquela bagunça de vidro e quebra. Se alguma daqueles tubos quebrasse, não tinha nenhum material absorvente para
limpar eles. Ia ser uma bagunça. Modo de transporte. Helicóptero. Oi? Helicóptero. Helicóptero, avião. Não é? Isso. Então, o modo de transporte também fala do meio. Certo? Mas nesse meio de transporte, eu também posso fazer esse acondicionamento de certas formas. Então, posso utilizar uma caixa refrigerada? Pode. Posso utilizar uma caixa de papelão? Não. Em algumas amostras eu até posso, se ela não tiver contaminantes. Ah. Então, esse é o modo de transporte. O que é que eu não posso? Eu não posso nunca transportar a amostra diretamente. O número das Nações Unidas ou o número da ONU é um número que a própria Organização das Nações Unidas deu para cada tipo de contaminante. E isso aí ela vai na caixinha que a gente tem para transportar. Processo de transporte. O processo é da onde ele sai, certo? Como é que você acondiciona essa amostra? Como é que é a forma de transportar essa amostra? Para onde é que ele chega, então o destinatário, certo? E como é que é a abertura dessa amostra. Então, tudo isso engloba o processo de transporte. Quem que é o remetente? Tá enviando? Está enviando. O remetente, ele é obrigado a fazer Rotulagem. né? A rotulagem, então, é fabricar o Rótulo. rótulo. Então, o rótulo ele pode ser confundido com uma etiqueta. Tá? Transportador. Ele pode ser próprio, comercial de passageiros e cargas. Então, a depender do tipo, né, da maneira como essa amostra vai ser enviada, eu vou ter que definir o meu transportador. Validação. A validade do material, bro? Data? Não é validade, é validação. A validação, ela tem a ver com o meu processo. E se o meu processo está ok, o meu supervisor, ele valida esse processo. A data e a hora? Oi? A data e a hora? Tem que ter data e hora. A data e hora para validar. Se não tiver data e hora do envio, da chegada, da mudança de transporte, esse processo todo pode ser invalidado e a amostra é tida como perdida. Bom, de onde é que a gente tira essas coisas bizonhas? Não é da nossa cabeça. A gente tem todos esses órgãos internacionais que regulam, né, esse transporte de substâncias. Então, a própria Organização Mundial da Saúde tem um guia para isso, né? A União Postal Universal, né, que cuida dos correios em todo o mundo, também tem. A União Europeia tem regulações específicas para transportar bens perigosos. A ADR, né, uma associação europeia, também tem, né, uma certa semelhança com isso aqui de cima, só que é específica de transporte terrestre, então por rodovias. A Organização da Aviação Civil Internacional, né, a OACI, tem instruções técnicas de como transportar isso via ar. A Associação de Transporte Aéreo também tem a regulação de bens perigosos. Então, quem que vai definir o que é um bem perigoso é essa IATA aqui, né? A Associação Internacional de Transporte Aéreo. Por exemplo, você viaja
para algum lugar e aí alguém já fez viagem internacional aqui? Já viajou para fora? Teve oportunidade? Nem eu. Queria muito. Então, quando você viaja, você tem que declarar os seus bens que você está levando, né? Muitas vezes, e que você está trazendo também. E aí eu faço a pergunta para vocês. Você pode pegar uma planta e levar para os Estados Unidos, por exemplo, daqui? Eu acredito que não. Por quê? Tem planta que tem toxicidade, né, Pro? Eles têm que ter um aval deles, né? Mais ou menos. Se for uma planta tóxica, você pode ser preso por transporte ilegal de substância. Mas eu digo a planta viva. A semente da planta. Não, acredito que não. Alguém falou? Não. Porque você pode contaminar o meio ambiente daquele local. Então imagina você pegar, sei lá, uma mudinha de goiabeira, certo? Goiaba é uma árvore muito forte. E aí você leva para os Estados Unidos, onde tem uma goiaba bem fraquinha. E aí você planta essa árvore na maior inocência, essa árvore vira uma praga e acaba com a goiaba nativa. Olha o risco, entendeu? Então, é por isso que a gente tem tantas convenções, né, de meios. E aí isso vai se estendendo. Vírus, bactérias para ser transportados, substâncias tóxicas. Então, tudo isso pode ser tido como um bem perigoso, tá? Inclusive, a Associação Internacional, a Convenção Internacional, né, de Vida Humana no Mar, também vai falar sobre o que você pode carregar no meio marítimo. Então, no transporte terrestre no Brasil, né, a gente tem a Lei 9.503 de 97 e a NTT tem a Resolução 420 e a 3665. Essas resoluções, elas vão falar sempre sobre o transporte terrestre, então, né, transporte terrestre, de produtos tanto perigosos quanto o que são esses produtos perigosos, né? Eles vão sempre atualizando. Então, uma coisa pode deixar de existir, por exemplo, e essa resolução tem que ser atualizada. Então, eles vão constantemente refazendo. A última atualização foi em 2011. A Agência Nacional de Aviação Civil, né, também tem um regulamento sobre artigos perigosos, né, nas aeronaves e tem instrução suplementar para outras substâncias biológicas e infectantes. Digamos que eu tenha que coletar um DNA de uma pessoa, de um parente lá na Bahia para trazer para o Paraná. Então, quem vai regular isso aí é essa instrução suplementar, tá? Se eu for de barco até lá, o que não seria inteligente, né? Essa resolução 2239 vai falar do que é que pode, né? O que é perigoso e o que não é perigoso nos portos. O Correio também tem a própria lei, né, dos Correios, a 6.538, que vai organizar aquilo que pode ser perigoso ou não, né, em relação às amostras biológicas e como é que ele deve ser enviado e recebido. Tá? E a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela vai falar como é que você tem que fazer cada coisa. Então, quais são as formas de manuseio, quais são os requisitos mínimos de segurança para que você tenha um transporte adequado, qual a terminologia do transporte terrestre para produtos perigosos, o que é que você tem que utilizar de equipamento para transportar esses produtos e dentro do laboratório clínico também, quais são os requisitos mínimos de segurança para ser o remetente e ser um destinatário desses produtos. A Anvisa também tem a portaria geral, né, 472, e as normas reguladoras 302, 61 e 81. E a RDC de 2014, né, número 20, dispõe sobre o regulamento sanitário para o transporte de material biológico humano,
com o objetivo de definir e estabelecer padrões sanitários para o transporte de material biológico e suas diferentes modalidades e formas. Então, essa RDC aqui, ela norteia tudo aquilo que a gente tem que fazer para transportar essas cargas, tá? Então, para a OMS, para você transportar, né, para você avaliar esse risco biológico para o transporte, você tem que verificar qual que é o nível de precaução que você está tomando para transportar essa amostra, qual que é o mecanismo infeccioso, né, que vai ser levado em consideração para o agente patogênico específico. Então, será que é um COVID? Por exemplo, eu quero transportar uma amostra de COVID. Se eu for transportar uma amostra de COVID, esse vírus, ele é muito ou pouco infeccioso? Muito. Muito. Né? Temos mais que provas de que ele é muito perigoso. Então, vocês entenderiam esse vírus como perigoso ou não? Perigoso. Muito perigoso. Então, qual seria, né, a estabilidade desse agente no meio ambiente? Então, o coronavírus, ele é muito estável, tanto que ele se espalha com facilidade. Qual que é o modo de exposição para você pegar o coronavírus? Como é que contamina as pessoas? Próximo das outras vias aéreas, né? Vias aéreas. Então, o modo de exposição é vias aéreas. Então, ele pega no ar. A patogenicidade é muito alta, né? É a dose infecciosa, então não precisa de muito vírus para infectar as pessoas. O caminho natural continua sendo a questão do ar, né? E o trabalho preventivo ou terapêutico. O que é que nós temos feito como trabalho preventivo ou terapêutico para diminuir a infecção por coronavírus? Uso de máscara. Máscara, álcool, distanciamento. Né? O álcool, lava a mão toda hora, distanciamento, isolamento. Então, tudo isso aqui está falando, né? Está gritando coronavírus perigoso, tá? Então, os perigos, eles são inerentes a agentes infecciosos, mas os riscos desses agentes, eles podem ser gerenciados. Então, como é que a gente gerencia? Nossa, ficou tudo desconfigurado. Então, por exemplo, se eu tenho substâncias tóxicas ou infecciosas, eu tenho a infecciosa de categoria A e a de categoria B. Então, para que eu classifico? Eu classifico justamente para saber como é que eu faço, né, esse transporte. Então, quando eu vou classificar em A ou B, aqui é o final, tá vendo? Substância de categoria B. Eu tenho que... Eles têm que se encaixar nessas respostas aqui. Ó. Quais são as perguntas, primeiro? A amostra não contém agente infeccioso? O material biológico foi submetido... O que é agente infeccioso? Então, por exemplo, coronavírus, HIV, AIDS. O material biológico foi submetido ao processo de neutralização, inativação e esterilização? Contém somente não patogênico, micro-organismos não patogênicos? Por exemplo, nós temos muitas bactérias no intestino. Elas não são necessariamente infecciosas, tá? É uma amostra seca de sangue em material absorvente ou similar? É material biológico, sangue, tecidos, células e órgãos para fins terapêutico ou transfusão, enxerto ou transplante? Por que esse 5 está aqui? Porque quando a gente tem isso aqui, a gente já sabe que ele não contém agentes patogênicos. Então, se você respondeu sim para todas as perguntas, você classifica ele como biológico isento. Se você disse não ou não sabe, é uma coisa errada. Ah, tá. É isso mesmo. Se você respondeu não ou não sabe para qualquer uma dessas perguntas, você faz a pergunta: pode se classificar como material biológico de categoria A, ou seja, existe agente infeccioso? Se você responder não, a amostra biológica ela vai ter mínima probabilidade de agente infeccioso. Se você
disse sim ou não sabe, você já classifica como categoria A. Então, pode classificar como categoria A? Não sei. Então, vai ser categoria A. Certeza que não tem agente infeccioso? Então, você vai fazer... você vai verificar se pode ter uma mínima probabilidade. Se tiver a mínima probabilidade, se você tem certeza que sim, né, que tem a mínima probabilidade, você vai colocar como risco mínimo. Se você não sabe ou não tem um risco mínimo, você vai colocar como substância da categoria B. Então, categoria A tem agente infeccioso, categoria B não existe, né, ou não se sabe se existe agente infeccioso, e o risco mínimo né, você vai colocar como espécie humano de risco mínimo. Então, quais são os fatores de risco para você gerenciar esse seu transporte? Você vai ver se é possível, né, um dano na embalagem, e esse dano pode levar a um contato, né, a uma exposição ao contato nas vias aéreas, né, na via de transmissão adequada, na dose suficiente, e se esse indivíduo é suscetível. Quais são, né, os materiais que apresentam o perigo? O material biológico com agente infeccioso e o contato com ele que vai levar a uma infecção. Como é que eu evito isso? Eu faço com barreiras e recuperação. Eu tenho uma embalagem apropriada, um sistema triplo de embalagem, com um material absorvente, eu faço treinamento e eu tenho procedimentos operacionais padrão. Para evitar que essa criatura seja exposta, né, esse ser humano, a gente vai fazer muito bem a limpeza e desinfecção, vai fazer a sinalização do risco, obrigar a usar EPI e EPC durante a manipulação e vai treinar, né, essas pessoas para que elas estejam cientes do risco que estão correndo. Caso, mesmo assim, né, você fez tudo e houve o contato, a gente vai imunizar, né, o trabalhador, fazer uma profilaxia ou o tratamento. Então, tudo isso aqui, ó, essas setinhas, elas aumentam a probabilidade de risco e as partes de baixo vai tirar, né, vai diminuir a probabilidade do risco. Então, no IML hoje eu diria que é 50-50. Então, vamos lá ver, né, quais são as substâncias infecciosas da categoria A que se enquadram na UN 2814 e na UN 2900. São consideradas artigos perigosos de alta consequência que potencialmente podem ser utilizados em um incidente terrorista e, como resultado, produzir sérios danos, como acidente ou destruição em massa. Cabe lembrar que a exposição ocorre quando uma exposição infecciosa é lançada fora da embalagem, resultando em contato físico com seres humanos ou animais. Dê mais um exemplo, além do coronavírus, desse tipo de categoria A aqui. Antrax. Antrax, adorei, perfeito. Então, o antrax, né, muito famoso ali nos anos, no finalzinho de 2005, 2006, muitos ataques com antrax, principalmente na Europa. O antrax é uma bactéria, né, que vive naturalmente no ambiente e é reproduzido em laboratório e algumas pessoas utilizam como arma biológica. Então, qual que é o símbolo para você transportar a categoria A? Então, você pode ver que aqui nós temos o símbolo, né, de substância infecciosa. Então, está aqui o símbolo. Esse símbolo vocês vão encontrar também no local de descarte, né, das substâncias infectocontagiosas. Então, o nosso lixo, ele é basicamente, né, do IML, ele é basicamente colocado na categoria A, todo ele. Tá? E aí, então, esse aqui é o rótulo original. Então, ele vem assim, etiqueta de rótulo de risco, etiqueta de substância infecciosa, categoria A, vem o hexágono com símbolo e categoria 6.
substância infecciosa, seguido da frase: em caso de danos ou vazamento, notifique imediatamente autoridades de saúde pública. Qual que é o tamanho, né? Tem que ter pelo menos 10 por 10 centímetros e 50 milímetros nas embalagens menores. Sempre o símbolo vai ser em cor preta, com o fundo branco escrito em 6 aqui no canto inferior e declarando que tem uma substância infecciosa nessa caixa. Tá? Então, olha só como é tudo que tem que ser utilizado para fazer, né, o transporte. A primeira coisa grande, né, que a gente vê é a caixa. Essa caixa, ela é uma caixa térmica, então ela é feita de material isolante, às vezes até em 2 camadas. Pode ser uma caixa de transporte descartável ou não, ela pode ser reutilizável. Dentro aqui a gente vai colocar o Gelox também. Pela parte de fora nós temos from, ou seja, o remetente tem o destinatário, certo? Tem uma etiqueta de contato de quem está enviando, né, essa amostra. Temos a etiqueta padrão da substância infecciosa, certo? O retângulo que diz que é uma substância infecciosa que pode afetar humanos e a UN 214. É o símbolo da ONU e a necessidade de colocar a orientação, né, do pacote, porque ele não pode virar. Bom, aqui então a gente pode colocar o Gelox, o gelo seco, tudo aquilo que for material refrigerante, né? E aí nós temos a embalagem secundária, que ela é estanque, ou seja, ela não tem como vazar, né? Ela tem uma borracha de proteção na tampa. Então você gira essa tampa até ela travar. Dentro dela vai ter um material absorvente ou super absorvente, que pode ser estopa, pode ser um gel absorvente igual ou parecido àqueles de fralda. E, por fim, nós temos o receptáculo com a amostra, ou seja, aqui vai ter o nosso sangue, por exemplo, com o agente infeccioso, ou então apenas o agente infeccioso sem o sangue. Vocês achavam que era tão difícil assim transportar um sanguinho? Não é, né? Bem difícil, né? Então aqui está o ideal, olha só. Então nós temos uma caixa bem adequada, né? Local isolado para colocar os Gelox, inclusive, né? Os gelos recicláveis. E aqui dentro a gente pode pôr a amostra. Aqui também tem na tampa, para evitar o vazamento, a entrada do calor, né? Nós temos na tampa também o local para pôr o Gelox. Então essa caixa aqui é a do ml. A gente usa essa caixa aqui. Tem o local para pôr o Gelox também na tampa. E também tem aqui nas laterais. Então um Gelox um pouquinho maior. E também tem o Gelox na parte de trás, da parte de fora. Inclusive com termômetro, que mede a temperatura o tempo todo dessa caixa. Então aqui dentro vão todas as amostras, né, biológicas que eles trazem do interior para cá para fazer a análise. Temos outros aqui, essas aqui são menores, também podem ser utilizadas. Esse aqui é o estanque, certo? Tem uma tampa com uma borracha ao redor para não vazar, né? E dentro tem os locais. Então, olha aqui o que aconteceu. Veja. Cuiabá não é Curitiba, ainda bem. Por que isso aqui aconteceu? Transporte inadequado. Poderia muito bem ter utilizado as redes, né, de tubo para fazer o transporte e não teria problema nenhum. Então, tá vendo aqui, ó, o N3373. Então, para outras, né, categoria agentes infecciosos da categoria A, a gente consegue utilizar várias embalagens, desde que atendam, né, essa portaria 326, né, da NTT e do Inmetro. Então, quais são as exigências adicionais?
não pode ser consolidado com outras que contêm o tipo não relacionado com o material biológico. Então, você não pode, por exemplo, enviar um bilhete junto da amostra. Você tem que enviar essa correspondência separada, né? Você não pode enviar o inseto que você quer que analise também no mesmo laboratório. Então, é só o sangue, só o agente infeccioso. Se for órgão, por exemplo, você vai utilizar na embalagem, né, uma substância líquida ou sólida que vai te ajudar a atingir a temperatura de menos 40, certo? Então, essa caixa tem que aguentar a temperatura de menos 40 até mais 55 graus, sem alterar a temperatura interna. Então, essa é a exigência da caixa, né? Não pode vazar, mesmo na pressão interna. Então, digamos que, por algum motivo, começa a aumentar a pressão interna dessa caixa, mas ela não pode quebrar. Tá? Então, outros artigos perigosos não podem ser colocados na mesma embalagem, que é aquela que essas aqui, ó, essas individuais, tá? Então, sempre assegurar, né, para que ela chegue em boas condições, sem perigo para pessoas ou animais durante esse caminho aí que ela vai fazer. E deve ter uma lista detalhada daquilo que está sendo enviado, seja por transporte terceirizado, por transporte próprio, sempre tem que ter uma lista daquilo que tem dentro do container, tá? E, obrigatoriamente, né, quando da categoria A, colocar substância infecciosa suspeita de pertencer à categoria A. Então, se você não sabe, se for desconhecido, é suspeito sempre. E também, no final, você vai fazer, se você for o destinatário, você vai fazer a limpeza e devolução, né, com a retirada do rótulo, quando necessário. O que é necessário para fazer o transporte? Então, existe um CTE, né, que é o conhecimento de transporte eletrônico, que você pode acessar o awb.com e preencher e expedir, né? Declaração do expedidor de artigos perigosos, que também tem no Brasil, se você for se você for exportar esse artigo, por exemplo. O comandante, né, ou capitão do local, que você for, do meio de transporte que você for utilizar, a lista, certo? O certificado que está em conformidade com tudo aquilo que a gente já viu, ou seja, essa aqui é a validação. E a aprovação da ANAC, por exemplo, se for viajar via aérea. Evitar manusear sempre, né? Vai manusear o mínimo possível as pessoas que forem fazer o transporte. Sempre inspecionar aquele volume e os outros ao redor para ver se tem algum risco de contaminação. Se houver, a gente vai informar a autoridade competente, né? Que pode ser a polícia, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, e pedir esclarecimentos técnicos sanitários para saber como lidar com essa situação. Então, seja uma questão de categoria A ou suspeita de ser categoria A, a gente sempre tem que informar as autoridades e pedir, né, como é que a gente faz a resolução desse problema. E quem enviou para a gente também tem que ser notificado. Ele tem que saber que aquela amostra foi perdida ou então que ela foi contaminada com outro material biológico. Então, da categoria B, potencialmente infeccioso, mas não entra na categoria A. Então, vai ser aqueles que são suspeitos, né, de que contém agente infeccioso, e vai ser a amostra, né, de pessoas com micro-organismos patogênicos ou amostras conhecidamente positivas ou reativas para aquele teste que você fez. A gente já não vai usar a categoria A, né? Não vai ser mais esse rótulo, mas vai ser o material biológico UN3373.
O que é que muda? Muda que dessa vez pode ser uma caixa de papelão, não precisa ser a caixa rígida de plástico, por exemplo. Apesar de que no Paraná a gente usa, né, essa caixa de papelão que tem uma parte bem fininha de isopor com o plástico rígido com tampa. Então, a gente ainda utiliza também o material absorvente, né? Mas ele não precisaria. Né? Só a embalagem secundária que não precisa ser rígida, pode ser um plástico, por exemplo. Tá? Mas segue as etiquetas do destinatário e do remetente, segue o símbolo, né? Só que dessa vez não tem o infectante, mas da UN3373. Também do outro lado tem a indicação de que é este lado para cima, né? Olha lá a caixinha. Então, tá aqui a questão de não ser rígido o interno, apesar de no Paraná a gente usar. Né? A embalagem ela é rígida, porém de papelão, com uma caixa de isopor por dentro, né? Que a gente tem de qualquer jeito, não precisa ser gelox, ó, agora temos a espuma reaproveitável de gelo, tá? Pesado, né, essa aula? Nossa. Dá um sono. Mesmo que queira ficar prestando atenção. Nossa. É bem pesada essa aula. Bem pesada, nossa. Mas é muito importante, né? Uhum. A gente sabendo disso aqui, a gente corre menos riscos de contaminar a gente e contaminar os outros. Isso. Bom, então, para ser um risco mínimo, a gente precisa entender, né, qual que foi a questão, a avaliação clínica no momento da coleta. Então, se for uma amostra de sangue, soro, plasma, urina, para, por exemplo, ver essa questão do colesterol, se for, né, o que nem o Matheus falou, um exame de rotina, a gente já pode começar a entender esse espécime ou amostra humana de risco mínimo. Se for para monitoramento de órgãos, mesma coisa, né? A gente entende que não tem como, naquela pessoa, né, que está viva, como ter um agente infeccioso. O que a gente nunca sabe é em relação ao cadáver. Então, não tem como saber, porque ele chega para a gente... o único histórico que a gente tem é que ele morreu de uma causa externa. A gente não tem como saber mesmo se ele tem ou tinha alguma doença. Então, para monitoramento de medicamento, não, a pessoa utiliza a medicação, a gente também classifica como risco mínimo, teste de gravidez, biópsia para câncer, detectar alguns anticorpos, né, nos seres humanos, se a gente sabe que não tem, né, alguma infecção. E para os doadores de sangue, né, que a gente também entende que só precisa ser triado a relação de álcool, drogas, né, e não de nenhuma infecção. Para a gente saber, né, o julgamento, né, para que se faça esse julgamento como risco mínimo, é sempre importante que a pessoa que está julgando seja um profissional ou da saúde, né, ou pelo menos, como direi, relacionado à área. Então, ele vai preencher todo um cadastro, certo? Que vai ter o nome completo, a afirmação de que se trata de material de risco mínimo, o que é que tem dentro dessa embalagem, né? O quanto tem dessa embalagem, qual é o tipo de acondicionamento, então se é aquela caixa rígida, se é aquela caixa de papelão, se por dentro tem tampa, se não tem tampa, né? E o que é que tem quanto tem de material refrigerante, né? Então gelo seco, gelox, gelo em gel, nitrogênio líquido, a data e a assinatura dessa pessoa que está enviando, né, a amostra como risco mínimo.
Então, a embalagem exterior, veja lá. Então, não tem mais, né? Não precisa também de uma embalagem rígida por dentro, mas um receptáculo apenas estanque para que não vaze do lado de fora, certo? E a gente tem aqui também por dentro, para manter a temperatura, né? A gente tem o isopor. Quando é que é isento? Então, quando não tem, né? Quando a gente sabidamente não tem agente infeccioso nenhum. O que é não ter agente infeccioso? É nenhum micro-organismo que seja patogênico, né? Então, essas amostras, ou então amostras que foram neutralizadas, ou seja, digamos que eu estou querendo desenvolver uma vacina, e a vacina ela precisa desse vírus do Covid, por exemplo. Então, pega o coronavírus, inativa ele, e aí a gente vai tentar fazer uma vacina. Isso é um agente patogênico neutralizado, então, ou inativado, né? Então, a partir desse momento, ele já não apresenta riscos, ele pode ser transportado como material biológico isento. Pode ser uma amostra ambiental, então vai ser, né, de alimento ou água, que não tem risco de infecção nenhuma. Então, eu sei que ali não tem antrax, não tem nada que vá comprometer a saúde das pessoas. A mancha de sangue seco, então é mais um motivo para a gente coletar lá na nossa fitinha de DNA, né? Tem um materialzinho absorvente, mais a fita de identificação. Então, quando a gente coleta nela, a gente espera secar, dobra, e aí, como é um sangue seco, a gente entende que ele não tem nenhum, né? Não é possível que essa amostra ela contamine, porque para contaminar nós precisamos de um meio líquido, né? Então esse sangue seco não quer dizer que a gente não vai manusear com luva, a gente sempre manuseia com luva, mas ele não vai ter possibilidade de derramar, por exemplo, e ter um acidente para o meio ambiente, né, ou para as pessoas. Se for destinado também a sangue oculto ou sangue em fezes, existem IMLs que procuram, né, testar o sangue oculto em fezes e também utilizam o mesmo kit para detectar sangue ou então para separar, né, o sangue, por exemplo, uma amostra de ketchup, digamos. Se for uma bolsa de sangue ou hemocomponente para transfusão, a gente sabe que é isento, porque já foi testado, né? Qualquer célula ou órgão para transplante e enxerto, porque justamente ele já passou por todos os testes. Tá, e aí? Se eu me acidentar em caso com material isento, o que eu faço? Gente, eu sei que a aula tá pesada, mas vamos lá, acabando. O que é que eu fazia quando eu tinha um acidente lá com a categoria A ou categoria B? O que eu fazia? O que era obrigado a fazer? Ao meu ver, primeiro é comunicar, né? Comunicar né? O acidente, o incidente. Uhum. Então, essa é uma coisa. Então, vai comunicar para quem? Para alguém da saúde. Isso, da saúde, a polícia, a defesa civil, certo? E quem está mandando essa amostra também é importante que saiba. Uhum. Certo? E se, por exemplo, você está realizando o transporte, o que você precisa exigir que seja feito em você? Vacina. Vacina, teste ou tratamento. Então, independente ali do que a gente tem de embalagem, né, a gente precisa que essa amostra seja conservada. Então,
para qualquer uma dessas amostras, não importa qual ela seja, esse é um dos objetivos principais, que essa amostra ela permaneça como ela foi retirada do ser humano, né? No nosso caso, o cadáver. Então, para que ela mantenha a sua forma, a gente tem que gerenciar esses riscos também. Então, os nossos fatores de risco são embalagens e abertura não controlada. Qual que é o perigo? O meu material biológico ele pode estragar por causa da exposição do meio ambiente, né? E essa conservação acaba comprometida. Como é que a gente evita isso? A embalagem tem que ser apropriada, tem que ter um isolamento térmico muito bom. Sempre reutilizar a embalagem de acordo com um protocolo específico para que não haja contaminação. O tem que levar em conta a temperatura, o tempo e o que vai entrar na validade, né? O profissional responsável tem que estar sempre atento a essas coisas para fazer o treinamento e gerenciar os procedimentos operacionais padrão. E aí eu posso também sinalizar, né, fazer uma sinalização para abertura, também sinalizar os transportadores e destinatários, né, ou seja, treinar eles em relação a como abrir e como transportar essas amostras. Ter uma empresa transportadora que entenda como é que é feito esse transporte. Sempre verificar se essa embalagem está própria para o trânsito, ou seja, para a viagem, né? Sempre tem que estar o contato acessível ali na etiqueta ou no rótulo, né? E a abertura tem que ser feita no local adequado por um profissional responsável de acordo com os protocolos ideais, beleza? Então, se eu for falar de características de amostras biológicas, por exemplo, para fins de diagnóstico, eu tenho que saber que os fluidos corporais, de forma geral, eles têm que estar refrigerados. Quais são essas temperaturas, né? Ele pode estar a temperatura entre 18 e 25 graus por um certo tempo. Se for refrigerado, entre 2 e 8 por um certo tempo. E de congelamento a menos 18 também por um certo tempo. E existe também o supercongelamento, que aí é a menos 50 graus, que eu posso colocar ela indefinida, né, desde que eu mantenha a temperatura adequada. Essas são as referências. Gente, pesada a aula hoje. Interessante, Pro. Interessante. Uhum. Nesses casos de amostra não usa nitrogênio, professor, igual a gente vê assim, para quem guarda. Vou dar um exemplo que veio na cabeça agora. Tem gente que congela homem, né? Congela esperma. Eu soube que é nitrogênio. Nesse negócio não é usado nitrogênio. Não, no IML a gente usa basicamente o Gelox, né? Por quê? As nossas amostras, elas não precisam ficar um longo tempo congeladas, né? Porque elas vão logo ser analisadas e elas precisam, muitas vezes, descongelar de forma muito rápida para que também o processo seja mais rápido. Então, a gente mantém no congelador e depois, né, como o interior vem com muita amostra, eles chegam no laboratório, eles descongelam e já processam as amostras para conseguir conservar o máximo possível. Por isso que a gente não utiliza nitrogênio e, assim, para algumas coisas utiliza nitrogênio, mas mais para processo analítico do que para conservação. Por exemplo, para extrair DNA de osso, o osso eu não preciso conservar em nitrogênio, né, porque ele é seco. Ele, mesmo seco, mantém o DNA dele. Agora, quando eu vou fazer a extração desse DNA, aí sim eu tenho que colocar ele no nitrogênio, né, para fazer a moenda, né, para moer esse osso e aí conseguir extrair o DNA. O nitrogênio a gente usa assim. Para fazer essas normas, né, que elas existem, quais são os profissionais envolvidos? Cientistas, médicos?
A gente hoje no IML, nós estamos construindo, né? A gente acabou de terminar os nossos procedimentos operacionais padrão. Elas foram baseadas nessas normas, né? De todos o que eu mostrei para vocês. E dentro do IML, um dos autores fui eu, né? Do POP. A gente tem uma ex-funcionária, também tem uma outra auxiliar de necrópsia, tem o próprio diretor do IML e o diretor da capital, né? Então, basicamente, médicos, uma bióloga e um enfermeiro responsáveis por, né, tentar trazer esses padrões para o IML também. Porque antigamente nós não tínhamos nenhum... Na verdade, assim, esses padrões foram sendo construídos, né? Só que nunca foi cumprido. Então, a meta hoje é tentar cumprir esses procedimentos operacionais padrão conforme a gente for renovando eles. Porque senão a gente não tem qualidade nenhuma no serviço, né? E é muito complicado a gente querer melhorar o salário, por exemplo, e não apresentar nenhuma qualidade, né? Isso é bem difícil mesmo. Algumas pessoas entendem que, na verdade, você tem que melhorar o salário para que melhore a qualidade do serviço. Eu não sei até que ponto isso é verdade.